Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Esse mês de agosto, o Movimento Espírita comemora a data de Dr. Bezerra de Menezes, que nós estamos sempre evocando aqui através das nossas músicas e através das nossas orações. Dr. Bezerra de Menezes, ele é considerado, além do Kardec brasileiro, também o apóstolo da unificação do movimento espírita. E nós sempre falamos isso, que ele é o apóstolo da unificação do movimento espírita. Porque até Dr. Bezerra de Menezes, o movimento espírita ele tinha duas vertentes. Uma que se tratava dos aspectos científicos, das manifestações mediúnicas, e todas as sequências de manifestações mediúnicas nas mais diversas situações de mediunidade, e outra que tratava das questões de ordem do Evangelho. E quando o Dr. Bezerra de Menezes chega à presidência da Federação Espírita Brasileira, ele conclui com muita lógica que deveria ser unido os dois aspectos. Então, vem o aspecto da ciência e o aspecto da religião, trabalhados juntos a partir desse momento em que o Dr. Bezerra de Menezes estabelece e defende essa ideia que haveria necessidade de caminharmos juntos, porque esta é a orientação trazida pela própria codificação da doutrina espírita, ciência e religião. E Kardec diz mais, naquele ponto em que a ciência comprovar que a doutrina espírita está equivocada, naquele ponto a doutrina espírita deverá se curvar às evidências da ciência. Isso é um avanço enorme, porque até então todos os cientistas estavam se curvando, ou pelo menos se não se curvassem, seriam excomungados, teriam suas vidas muito complicadas, porque a religião, e sobretudo as igrejas tradicionais, elas impunham os seus pontos de vista, e Kardec então mostra, através da codificação da doutrina espírita, uma maneira diferente de entender ciência. Naquele ponto em que a ciência demonstrar que a doutrina espírita está equivocada, naquele ponto devemos mudar. Só que o que ocorreu foi exatamente o contrário. As informações trazidas pela doutrina espírita, elas precederam em muitas situações as questões da ciência. Quando a gente vê, muito tempo depois, a obra de Chico Xavier, que é a complementação da obra de Kardec, e nós vemos a complementação através, nos aspectos da ciência, através do espírito André Luiz. E vemos a complementação através de Emmanuel, que é o mentor espiritual da obra literária de Chico, tanto nos aspectos científicos, quanto nos aspectos religiosos. E quando nós falamos nos aspectos científicos, e aqui está destacando a importância da lei, porque todas as pessoas, todos nós temos uma legislação, normas que devem ser obedecidas por todos. E essas normas legais, essa orientação legal, ela foi instituída nos primórdios da humanidade e ressaltada por Moisés, o grande legislador, líder hebreu, médium hebreu, quando ele traz o decálogo, que é a base do direito, que dá sustentação à justiça de todo mundo. Então, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, parece que são simples, né? São só 10, e nesses 10 mandamentos, os 3 primeiros fazem referências a Deus, e os 7 demais fazem referência aos relacionamentos entre as pessoas. E aí, então, vem as legislações civis, penais e todas as legislações, dando uma normatização de acordo com o grau de evolução daquela sociedade. Então, a lei tem que acompanhar os aspectos da sociedade. E quando nós falamos em religião, nós estamos falando nos aspectos morais, nas condições morais. E a lei, a ciência, em todas as áreas da ciência, elas evoluem com muito mais vigor do que a parte moral da humanidade. Daí as nossas aflições e as nossas dificuldades, porque a gente não percebe
que estamos, muitas vezes, agindo à revelia das orientações trazidas pelos aspectos religiosos, e, sobretudo, com a orientação trazida por Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele sintetiza as leis de Moisés, que são 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai perdendo esse foco, essa importância de amar o outro, porque nós não conseguimos nos amar e também, por consequência, não amamos a Deus. E vamos perdendo tempo. E aí vem o André Luiz, na psicografia do Chico, falando do tempo nesse livro que se chama Sinal Verde. E como nós perdemos o tempo. O Papa Francisco ele tem alertado sobre isso, e agora, recentemente, ele está falando sobre a juventude nem estuda e nem trabalha. Muitos filósofos, cientistas, estão preocupados mesmo, porque se é uma juventude que não faz absolutamente nada, como que essa juventude poderá, daqui a pouco, orientar crianças e, mais para frente, outros jovens, se elas não tiveram as condições, não se interessaram, como o próprio Papa fala, que é a geração sofá. E essa geração sofá não é tão somente para jovens. Muitos e muitos adultos também são pessoas sofás, porque são aquelas que saem do sofá, que estava vendo televisão, vai não fazer nada, daqui a pouquinho volta de novo e começa outra vez a não ter uma atitude, não ter uma ação na vida, quer seja no trabalho, quer seja no estudo, que às vezes são pessoas inoperantes, pessoas inúteis à sociedade, e elas estão, na verdade, perdendo o tempo. E o tempo é tão precioso que nós voltamos a repetir, muitos certamente já se lembram dessa história, que é a do mancebo rico, trazida pelos evangelhos. Quando aquele jovem rico procura Jesus e diz a ele: bom mestre, que posso fazer para conseguir a vida eterna, a salvação? E Jesus o adverte dizendo: bom só o Pai que está nos céus. Mas continua o diálogo com o jovem rico e cita os mandamentos de Moisés. Não matarás, não cobiçarás as coisas alheias, não desejarás a mulher do próximo, não roubarás. E ele diz assim: eu não faço nada dessas coisas. E aí, então, Jesus continua o diálogo com ele. Vende tudo que tens, segue-me. Mas existe uma palavra que é um fonema. Fonema quer dizer letra, são 3 letrinhas. Esse fonema complica muito a nossa vida. É o mas. E o jovem rico ouviu aquela informação e pensou assim: mas eu tenho uma corrida de biga hoje lá em Cesareia. Era um torneio que ele poderia trazer muitas glórias para Israel. Eu vou fazer o torneio de biga e volto, disponho de tudo que eu tenho e sigo o Mestre Jesus. E nessa ação, ele realmente vai para Cesareia, começa o torneio de biga, e as rodas da biga que ele estava... A biga é uma carroça com duas rodas, puxadas por um cavalo, que foi imortalizada no filme Ben-Hur, e as rodas da biga dele se enroscam numa outra roda de uma outra biga. O certo é que ele desencarna nessa situação. Ele não chega a retornar a Jerusalém para dispor de todos os bens e seguir Jesus. Conta a psicografia de João Nunes Maia que este jovem é miramês, que depois nasceu na Espanha, vendeu tudo que tinha para seguir Jesus. Muitos, evidentemente, que nós não temos essas condições ainda de fazer um trabalho dessa envergadura, mas podemos fazer muita coisa, sim. E essas muitas coisas que nós podemos fazer está envolvendo o outro, auxiliar as pessoas que estão próximas de nós. Não há necessidade de que seja feita alguma coisa muito excepcional, mesmo porque,
Quando Kardec pediu a orientação aos amigos espirituais da codificação sobre o que seria caridade, e os espíritos, os imortais que trouxeram a codificação da doutrina espírita, responderam a ele que era a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E nós, espíritas, com a graça de Deus, entendemos que a gente devia fazer sopa, que a gente devia fazer cesta básica, devia fazer enxoval, devia atender as pessoas de ordem material, porque a gente precisava de ter uma prática de caridade. E se falasse para nós, naquela época, na época da codificação, 1857, que era para a gente perdoar as pessoas, hoje, se falasse, perdoa, nossa, mas eu não dou conta, né? Eu não dou conta porque ele fez isso, aquilo outro, me prejudicou demais, então a gente sempre acha que não tem condições ainda de perdoar. Então a gente começa com a prática das coisas mais simples. E as coisas mais simples vão trazendo a todas as pessoas uma serenidade espiritual, é a alegria das coisas simples. Nós não precisamos complicar a nossa vida para sermos felizes, lembrando a história daquele homem que precisava, o rei precisava de uma camisa para curar as mazelas do próprio rei. E as mazelas de um rei, a gente imagina que é a depressão, é a solidão, embora tenha muitas pessoas próximas, né? É a determinação em algumas situações que ele tem que tomar, as atitudes que ele tem que tomar, que são sempre solitárias. A assinatura dele em algum documento é sempre solitária, quer dizer, a decisão, muitos podem se manifestar, mas na hora da decisão ela é solitária mesmo. A gente fica imaginando as agruras de uma pessoa que tem muito poder e pouca fé. E esse rei estava nessa situação de muito sofrimento, porque estava num processo de angústia, de tristeza. Talvez ele não tenha tido a oportunidade, porque é uma lenda, ele não tenha tido a oportunidade de saber aquela história trazida pelo Chico, daquele senhor que era muito abastado, e esse é um fato real, era muito abastado e foi conversar com Chico. E disse, Chico, eu tenho tudo, eu tenho uma família muito boa, muito bem constituída, tenho filhos bem encaminhados, tenho uma boa posição social e financeira, tenho saúde, eu sou um homem bem-sucedido na vida. No entanto, eu sou um homem muito, muito infeliz. Nós poderíamos entrar por uma vertente aí das questões espirituais, mas vamos nos ater tão somente à resposta que o Chico deu a ele. O Chico disse a ele assim, está faltando a você a alegria dos outros. Então, muitas vezes a gente está sofrendo com essa depressão, com essa tristeza, com esse sofrimento, porque a gente não está conseguindo fazer ninguém feliz. E também, dentro da própria biografia do Chico, o Emmanuel dizia a ele respondia às pessoas onde o Emmanuel era mais exigente para com ele, Chico, era no trato para com as pessoas. Então, tratar bem o semelhante, oferecer um cafezinho, um sorriso, um abraço, não custa nada, não paga imposto, a gente fica feliz e nós recebemos uma recompensa das pessoas também nos envolvendo num clima de muita paz. E esse rei, então, estava nessa condição. Mandou que chamasse os sábios e todos aqueles que poderiam auxiliá-lo e não conseguiu êxito no seu propósito de melhoria. Mas um daqueles disse a ele assim, olha, excelência, majestade, né? Majestade, se o senhor vestir a camisa do homem feliz, o senhor se curará. Ah, mas isso foi muito fácil, né? Imagina, deve ter muitos felizes aí nessa minha corte. Na corte não tinha nenhum. Aquelas roupas mais suntuosas, aquela ali não tinha nenhum. E começou a descer, procurando aquelas pessoas mais simples, ninguém. Vamos lá na igreja, né? Porque, de repente, lá na igreja tem um padre, ou, às vezes, tem um convento que tem uma freira, e lá poderá ser também que a gente tenha condições de
conseguir essa camisa desse homem feliz? Também nada. Eles já estavam assim muito exauridos, né, cansados de procurar, e cada vez que voltava era aquele problema, né, porque conta para o rei que não tinha conseguido a camisa, poderia ocasionar castigos. E num determinado dia que eles já estavam passando pela uma estrada, já descrentes de conseguir alguma coisa, viram uma pessoa na barranca de um rio, um homem modesto, só de sunga, de calção. Mas eles pararam lá porque queriam tomar uma água, tomar um chá, tomar alguma coisa, pararam, começaram a conversar com aquele senhor. E perceberam a serenidade, a paz que o envolvia. E continuaram a conversa. Daí a pouco eles concluíram, aquele conselho de pessoas que estavam em busca dessa camisa, concluíram que aquele era o cidadão que poderia ajudar o rei. E pediram a ele, já que você é tão desprendido, já que a sua vida é tão boa, já que você é tão feliz, você podia nos ceder a sua camisa, imaginando que ele deveria ter só uma, né, porque estava só de sunga. Você poderia ceder a sua camisa para a gente levar. E contou a história do rei, que estava triste, aquela coisa toda, para o rei vestir a camisa. E ele disse, olha, gostaria muito de servi-los. Ficaria muito contente se pudesse trazer paz ao reino, porque se pacificar o coração do rei, o reino todo será pacificado. Mas, ó, o mas de novo, né? Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma camisa. Então, esta é a lenda do homem feliz. Não tinha absolutamente nada. Então, a gente fica, nós todos ficamos procurando a felicidade em alguma coisa muito complicada, sendo que a felicidade, por isso é que as pessoas dizem que os antigos tinham o hábito de preparar o porco, né? E aquilo ali era uma festa, não sei, os mais antigos, Dona Antônia deve se lembrar disso aí. Era uma festa, porque reunia os vizinhos e depois repartia-se aquele porco. Da mesma maneira era com relação à pamonha. Então, reunia a família toda e preparava. Era uma alegria. Hoje, dizem que é a época do missimi-hoje, né? Quer dizer, tudo muito rápido e as pessoas vão perdendo a referência de alegria e felicidade. E a doutrina espírita, então, está aqui nos auxiliando nessa proposta de trazer alegria e felicidade às pessoas. Então, cada um procurando não perder o seu tempo, porque tempo é alguma coisa que, quando se perde, não se adquire mais. Nenhum de nós aqui, teremos 10 anos, 15 anos, à exceção dos que estão com essa idade, nós não teremos essa idade mais. As coisas que nós vivemos, já vivemos, não a viveremos mais. O dia de hoje, amanhã, já não será o mesmo dia. Então, tudo evolui, tudo cresce, tudo transforma. Por isso, a obra de Kardec, e, sobretudo, no dolmen dele, que é onde está inscrita, no cemitério Père Lachaise, o túmulo dele, onde está escrito, tem uma inscrição que diz assim, e essa inscrição não é dele, essa inscrição é de um escultor que, quando esculpiu esse dolmen, que é esse túmulo, ele achou a frase bonita e colocou, e é essa que a gente tem até hoje, do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Esta é a lei da evolução. E se para evoluir houver a necessidade da dificuldade, do sofrimento, nós vamos ter que passar por isso, porque a lei é da ação e da reação. Então, ninguém vai pagar o que não deve, ninguém paga o que não deve. Se nós estamos com dificuldades de ordem familiar, vamos dar graças a Deus, aumentar as orações dentro de casa, rezar todo dia, porque a família que nós temos é a família que nós merecemos. Da mesma maneira, se nós temos dificuldades de ordem de saúde, vamos lembrar mais uma vez a nossa grande amiga Nizinha, que ela dizia assim, a Nizinha, nós iniciamos na doutrina com ela na década de 70. Ela dizia assim, que a dor é o tratamento de beleza espiritual. E ela exemplificou como ninguém
essa orientação que ela nos passava. Porque ela ficou doente, muitos aqui devem se lembrar, por uns 10 anos. Ela não falava e ela adorava conversar. Ela adorava falar sobre o espiritismo. O assunto dela era o espiritismo. E ela não andava mais. Então, ela ficou muitos anos sem falar e sem andar. E as pessoas também, a casa dela estava sempre muito cheia de gente. As pessoas também foram diminuindo, porque era difícil ir ao centro da cidade, chegava lá, não tinha como conversar. Então, ela acabou ficando assim, muito solitária no final da vida. E ela nunca reclamou. Por muitas e muitas vezes que a gente foi à casa dela, ela chorava, ficava muito emocionada, mas ela nunca reclamou de nada. Então, quando nós temos uma prova, uma dificuldade, vamos dar graças a Deus por estarmos passando por aquela prova, por aquela dificuldade. Porque muitos gostariam de estar no nosso lugar. Muitos gostariam de estar reencarnados. Muitos gostariam de reencarnar novamente no planeta Terra e não terão essa oportunidade. Se hoje nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos 21 bilhões de espíritos, por ser espírita, evidentemente, que são desencarnados, que essa é a colocação trazida por Allan Kardec. Muitos deles não terão a oportunidade de reencarnar na Terra. Lembrando aquela história de uma criança que estava com muitas dificuldades de ordem de saúde, e o pai foi procurar o Chico para pedir clemência, para ver o que ele podia fazer para ajudar aquela criança. E ele contava para o pai que haveriam outras dificuldades com relação àquela criança. Ela seria cerceada nos seus movimentos. Ela já não ouvia, ela já não falava, ela já não enxergava. E o Chico diz a ele, ao pai, dê graças a Deus, que ele vai ser cerceado nos seus movimentos, na sua liberdade de se movimentar. Porque é um espírito que necessita desta encarnação de muitas limitações. Ele já é um suicida, o espírito, um suicida por 11 vezes. Portanto, se deixá-lo solto, ele poderá novamente reincidir na mesma falta. Portanto, agradeça a Deus a oportunidade que ele está tendo de estar reencarnado, mesmo com muitas limitações. Então, quando nós observamos a pobreza extrema, e todos nós nos condoemos muito de ver essas situações, isso não é por acaso que acontece. Nós vamos repetir aquela história trazida pelo Raul Teixeira, mesmo porque tem outras pessoas que talvez não conheçam, e aqueles que conhecem a gente pede a caridade de ouvir novamente, daquele momento em que Raul Teixeira saía de um aeroporto para fazer uma palestra, era de manhã, ele faria a palestra à noite, e saía do aeroporto e pegou a avenida mais importante da cidade, que tinha o nome de uma alta autoridade. E quando ele já estava a meio caminho dessa avenida, ele percebeu, o carro parou no sinaleiro, ele percebeu que tinha uma placa com o nome da pessoa, da autoridade, e logo abaixo tinha um tambor de lixo, e tinha uma senhora muito simples, muito humilde, esmoler mesmo, catando aqueles restos daquele lixo. Ele ficou muito condoído e foi para o restaurante, porque eles iam almoçar naquele momento. E lá ele ficou imaginando, nossa, mas aqui com tanta comida, e aquela pessoa lá catando o resto do lixo. E o mentor espiritual dele se manifesta e diz assim, você está condoído? Tem que ficar mesmo. É a caridade. Mas você observou o nome que estava inserido, quer dizer, colocado naquela placa, escrito naquela placa? Observei, sim, é da autoridade tal. Ele falou assim, aquele nome e aquela pessoa que estava catando lixo é o mesmo espírito. Portanto, era a reencarnação
daquela autoridade que não soube usar bem o seu poder, a sua força, o seu dinheiro, maculou, de alguma maneira, a própria consciência, porque também Kardec diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e quando a consciência acusa, ninguém precisa nos dizer nada. Nós sabemos que estamos fazendo a coisa equivocada. Por isso, Santo Agostinho dizia que todas as noites ele fazia o exame de consciência para ver o que é que ele tinha feito de equivocado, para tentar, no outro dia, consertar aquele equívoco que ele havia cometido. Nós cometemos equívocos todos os dias. Por isso que o Emmanuel, também pela psicografia do Chico, diz: quando cair, levante. E nós, muitas vezes, imaginamos, quando lemos essa mensagem, sobretudo quando a gente está começando na doutrina espírita, e a gente acha que já está vacinado de todas as mazelas, e é um engano, porque a doutrina espírita é composta de pessoas com tantas falhas, com tantos equívocos, com tantas dificuldades, como qualquer outra sociedade. Talvez esteja se esforçando mais para acertar, mas, de toda sorte, a doutrina espírita não é composta de anjos. O anjo é Chico, Divaldo e outros que fizeram a própria codificação, que trouxeram a codificação, Dr. Bezerra, professor Eurípides, né? O Zé Grosso. Esses aí são realmente luminares, mas nós, a raia miúda mesmo, é com muita dificuldade, com muito esforço, que a gente vai conseguir eliminar os nossos equívocos. Então, quando a gente cair, vamos procurar de toda maneira levantar, pedindo o amparo da espiritualidade amiga para que ela nos abençoe. Todas as vezes que nós tivemos essa atitude de levantar, já é um processo da humildade e também o processo da evolução espiritual. O mundo evolui sempre. Se voltarmos no tempo, vamos ver a pré-história, a história dividida em várias fases. Então, o mundo evolui sempre e continuará evoluindo. Por isso, esse axioma, essa frase, trazida no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Então, depende de cada um de nós, e já que a gente está aqui mesmo, vamos aproveitar essa oportunidade para evoluir mais depressa. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.